Carne e unha, almagema, ajeitão. Começou. Ah, começou? Ah, ainda bem que a metade é laranja, né? Da maçã, porque o episódio de hoje tem a ver com maçã, polêmica aí, ó. Solta o cenário, vai. Agora roda a vinheta. O Marrom quer saber! Então, Caio, maçã. Eu quero confessar uma coisa pra você. O Caio, você, o Bravo, toda a turma aí do VMVTV, do Papo de Graça, tem me feito um bem danado. Tô realmente impactado com o poder do Evangelho de Carreirinha. Eu nunca tinha lido assim, tô lendo, tá me fazendo muito bem. Então, assim, pra começar, um beijo. Porque a pergunta que eu vou fazer, assim, vai lá atrás, entendeu? Eu conversando com um amigo meu, eu falei, não posso acreditar que Deus criou o mundo da maneira que criou. Eu falei, por que não? Discussão, né? Aquela discussão que a gente gosta de se meter e tal. Aí ele falou assim, não, porque eu acredito com Deus, criou o céu, a terra, o mar, separou a água da terra, aí criou o homem, aí botou no jardim do Éden. Aí esse Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso fez o quê? Proibiu a galera de comer a maçã. Deu no meio do universo inteiro. Ó, vocês podem fazer de tudo, podem andar por aqui, ó, tem rio ali, tem mar, tem tudo aí, tem bicho, tem animal, tem negócio aí que vocês não vão ter dor, não vão ter nada, mas maçã, mas que Deus estranho aí que foi maçã. Ah não, maçã eu não quero. Não é uma vaidade, maçã eu não quero. Bom, é a pergunta que me fizeram, eu faço questão, que agora todo mundo quer fazer pergunta, né? Então a pergunta que me fizeram, eu tô passando para você. Eu tô muito preocupado com o que Jesus tem para dizer para mim, né? Esse evangelho de carreirinha tá me fazendo muito bem. Incrível mesmo. Olha só, primeiro não foi uma maçã, não se diz que fruta era essa, não existe essa designação, só se chama de árvore do conhecimento do bem e do mal, que dava o seu fruto, que portanto deveria ser o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas não tem nada a ver com maçã, como na realidade não tem a ver com árvore nenhuma, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma simbolização, ela só existe na mente das pessoas. Assim como a árvore da vida, lá no Éden, não é uma árvore, não é um pé de tamarindo, não é uma figueira, não é uma parreira, não é uma mangueira, não é uma tamareira, não é uma árvore. É a árvore plantada na mente, é a árvore referência, é a árvore simbólica. A mesma coisa com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do contrário, era melhor a gente começar a aderir ao Santo Daime para tomar um vegetalzinho que altere a nossa percepção, porque se tivesse sido comer de um fruto o que alterou a mente humana, o que a gente estava tendo que admitir, teria que admitir, é que a evolução humana decorre da ingestão química de determinados alteradores de consciência. Seria óbvio se a gente admite que é um fruto, é uma árvore, e que tem a ver com aquela árvore concreta e real, o conhecimento do bem e do mal. Fica o próprio conto da caronchinha em si, fica insuportável para qualquer mente adulta, pensante, porque nunca foi o fruto. Como nunca foi uma árvore fora, nem um fruto fora. Essa árvore existe dentro de mim. O fruto nasce dentro de mim. Tudo que acontece e que é descrito do lado de fora, no livro de Gênesis, em relação ao homem, são descrições da projeção da interioridade humana, do indivíduo verdinho, de natureza, dentro dele mesmo, integrado ao processo natural totalmente. De um indivíduo fazendo as suas primeiras descobertas, é o livro de Gênesis. Descobertas sobre ele mesmo, sobre seu gênero, sobre sua sexualidade, sobre o meio ambiente, descobrindo conexões e reconexões e desenvolvendo-as. É o início. O encontro dele com o significado do outro sexualmente diferente, não apenas por causa da diferença sexual,
Mas a grande descoberta foi a da complementariedade psíquica. Porque não se diz apenas que o homem falou, esta afinal é carne da minha carne, embute. Não. Se diz também que ele disse, além disso, chamar-se-á a mulher do homem, varoa. Porque do homem foi tirado. E o que ele queria era uma companheira que lhe fosse idônea. Era trocar em níveis abstratos de caráter, de mente, de identificação. É isso que se cria, que se narra como realidade interior da descoberta humana, só que para compreensão multigeneracional, para que uma quantidade enorme de gerações, milênio após milênio, pudessem compreender o significado da presença do homem no planeta, aquilo foi narrado com os cenários imortais, com os cenários contínuos da arquetipia, do mito, da cenografia da fábula, porque o mito carrega o sentido transgeneracionalmente, atravessa mudanças e continua levando a mesma significação de geração para geração, conforme as mudanças e as alterações. Por exemplo, eu sou filho dessa sociedade tecnológica. Estou falando sobre este assunto só porque ele foi narrado numa linguagem que era pertinente para o homem de milhares de anos atrás, tanto quanto é absolutamente compreensível para mim, se eu não ficar preso à tolice de imaginar aquilo como sendo literalismos botânicos, por exemplo, que não são. Então, que fruto era esse? Maçã não era, era o fruto da liberdade, era a porta da liberdade. Essa era a árvore da liberdade humana, a árvore da escolha. Não significa dizer que se a gente não transgredisse, nós não seríamos livres. A nossa liberdade não está na nossa transgressão. A gente usou a liberdade para transgredir, nos escravizamos no processo dessa escolha. Mas houve uma escolha antes da escravidão. Porque a única maneira de um ser conceitualmente, filosoficamente, espiritualmente livre é se ele tiver a alternativa de não querer ser livre, não querer ser o ser que é, não desejar ser em relação a quem quer que seja coisa alguma. Ele tem que ter essa porta aberta. Do contrário, não se está criando um ambiente onde o amor seja conhecido. Não se está criando um ambiente onde a liberdade seja discernida. Não se está criando um ambiente onde o amadurecimento da consciência seja detectável. Se estaria criando apenas uma programação androidica para os seres humanos viverem como androides humanos, sem alternativa, com tudo programado na direção de qualquer programação. Não seria a criação livre, não seria a criação com a chance das suas escolhas. Portanto, se não fosse do jeito que foi, não haveria o amor como escolha, não haveria a paz como decisão, não haveria a justiça como compreensão, não haveria nada do que existe, a verdade como sendo o que corresponde ao máximo possível da inteireza real, narrativa ou subjetiva das coisas. Não haveria nada disso, nós não estaríamos tendo nenhuma conversa sem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Foi ela que nos salvou de um estado de inocência? Não, porque não era essa a questão. A árvore do conhecimento do bem e do mal continua sendo posta diante de mim todo dia. Eu escolho todo dia. Milhares de vezes por dia eu escolho que fruto eu como. Se eu tento comer o fruto da soberba que me catapulte para além da minha natureza e do meu significado, se eu quero me entregar à síndrome de onipotência, ao narcisismo, ao luciferianismo psicológico, eu escolho todo dia. Ou se eu quero andar no caminho de um homem,
Eu escolho todo dia se eu quero ser fiel, se eu quero ser infiel, se eu quero obedecer, se eu não quero obedecer, ou se eu desejo desobedecer e transgredir. Eu escolho todo dia. Essa árvore anda com a gente. Todo dia a gente tem que decidir se a gente come desse fruto ou se a gente pega do fruto da árvore da vida. É isso, Marrom. É só isso, Marrom. O resto são tentativas de materialização de algo que não é material, nem é botânico, nem é uma árvore num jardim. É uma referência no maior de todos os ambientes que o homem pode visitar, seu próprio coração, seu próprio interior. É referência para a gente decidir em que mundo a gente quer viver. E esse mundo onde a gente quer viver não existe fora de nós, ele é projeção das escolhas que a gente faz a partir de nós. Todos nós, a partir de nós, continuamos comendo ou não comendo desse fruto ou escolhendo o fruto da árvore da vida, todo dia. Beijo para você, meu querido Marrom, e os amigos todos que têm feito essas perguntas que eu respondo com toda alegria. Beijão, gente.